Olá, me chamo Lucas. Moro em Juazeiro do Norte, uma cidade do Ceará. Gostaria de contar um caso que aconteceu com minha avó Maria e com a sua irmã. Ela sempre nos contava sobre esse ocorrido, que foi muito assustador. E embora elas não tenham sido atacadas por aquele bicho, toda a situação foi muito tensa. Agora contarei a vocês da mesma forma que ouvia da minha avó. O que irei contar vocês podem até não acreditar, mas minha irmã está aí de prova, para vocês confirmarem a veracidade dessa história. Pois no dia em que tudo aconteceu, ela estava comigo, e demos muita sorte naquela noite, pois o bicho que apareceu pra gente não quis nos atacar. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. A gente morava numa casa de taipa. Meus pais, minha irmã e eu. Era um lugar bem isolado de tudo. Água encanada e iluminação, a gente nem sabia o que era, pois era tudo bem precário mesmo. A luz era de lamparina e a água era de uma nascente. Mas mesmo com tudo difícil, nossa vida era muito boa. Embora no período de seca do sertão, vivêssemos épocas terríveis. Nada plantava e tudo secava. E tínhamos que nos virar para poder colocar comida na mesa. E todo ano era assim. De junho até dezembro, vivíamos meses na seca, pois as chuvas só voltavam a cair em janeiro e seguiam até maio. E foi justamente num desses períodos de seca que eu e minha irmã tivemos uma ideia que por muito tempo nos ajudou, mas que em uma certa vez passamos pela pior experiência de nossas vidas. Perto da nossa casa tinha vários coqueiros, e dali que saiu a minha ideia junto com a minha irmã de pegar o coco seco e fazer cocada para vender. Eu, com 17 anos e muito franzina, subia todo santo dia nos coqueiros para pegar coco e fazer as cocadas. E quem nos ensinou tudo foi nossa mãe. Não era difícil, mas era demorado. E quando terminado, ficava muito gostoso. Primeiro vendemos para parentes, que adoraram a nossa ideia, mas vendíamos muito pouco. Daí tivemos mais outra ideia, que foi vender na cidade que tinha perto da nossa casa, pois lá tinha mais gente e daria um lucro muito maior. No início, nosso pai ia vender com a gente. Sempre íamos até a beira da estrada para pegar um pau de arara, um caminhão que tinha a parte de trás modificada, para poder se parecer com um ônibus, mas sem paredes e com um teto improvisado. Era bem comum esse tipo de veículo na época, pois ônibus era muito caro. Pois bem, íamos sempre às 4 da tarde, onde o fluxo de gente era maior, e ficávamos na cidade até umas 6 da noite. Mas às vezes, vendíamos tudo muito rápido, e antes das 6 a gente já retornava para casa. E nosso pai nos acompanhou por cerca de 2 meses. Até que um dia ele decidiu deixar eu e minha irmã fazer o trajeto sozinhas, o que não era nada complicado, e ficamos naquela labuta sem nenhuma dificuldade. Mas um dia, tudo deu errado. Primeiro foi que atrasamos na hora de fazer a cocada, pois não lembro ao certo o que nos atrasou naquela tarde, mas 4h30 embrulhamos tudo com papel e colocamos nas bandejas. E fomos até a BR para poder esperar o pau de arara, que também atrasou, e só por volta das 5 da tarde que chegamos na cidade vizinha. E assim que chegamos lá, não deixamos de notar uma atração que nos deixou perplexas. Tinha um parque na cidade, mas não esquecemos do nosso ofício, e ficamos vendendo cocadas até as 6 da tarde. E assim como nosso pai tinha nos dito, a essa hora fomos até o ponto do pau de arara. De lá dava para ver a roda gigante que estava bastante brilhante. E como eu e nem a minha irmã nunca tínhamos visto nada daquilo, logo nos chamou a atenção. E quase que hipnotizadas, a gente foi andando só para dar uma olhada. E foi tudo mágico para a gente. As luzes, os brinquedos, tudo aquilo era novo. E ficamos só olhando os outros brincar. Pois embora tivéssemos dinheiro, não podíamos gastar, já que ali era do nosso sustento. Por isso ficamos apenas olhando. E só fomos dar conta das horas quando o homem falou assim,
que já estava perto do parque fechar, e já era 9 horas da noite. Em desespero, corremos para o ponto do pau de arara, que aquelas horas não iria mais passar. Então tomamos a iniciativa de retornar para casa andando, e fomos pela BR, pois nossa casa ficava a umas meia hora de caminhada. E para cortar caminho, decidimos entrar no estradinho de terra que passava por dentro de algumas fazendas. Fomos andando preocupadas, e só pensando na bronca que nossos pais iriam nos dar, assim que a gente chegasse em casa. Seguíamos rápido por aquela estrada escura. Foi quando ouvimos ao longe um grito muito estranho, mas que logo interpretamos, pois parecia muito com o de um porco quando está sendo abatido. Só que aquele grito estava muito estranho, não pelo horário, mas com a intensidade e altura do berro, pois parecia que tinha vários porcos gritando. Além do mais, iam ficando cada vez mais altos, e cada vez mais aqueles barulhos se aproximavam da gente. A minha irmã e eu começamos a ficar com medo, e decidimos entrar no meio do mato seco, para esperar que aquilo passasse. A minha irmã se deitou no chão com medo de ser vista, mas fiquei de cócoras, pois queria ver quem estava berrando daquele jeito, e mesmo com medo achava que era um porco. Em pouco tempo os gritos foram ficando fortes, e bem mais próximos de nós. Foi quando vi de longe uma coisa se aproximando. Não deu para ver direito o que era, mas dava para perceber que vinha algo, pois além de escutar aquilo berrando, dava para sentir as pisadas dele no chão. E foi tudo muito rápido. Aquele bicho nem parou perto da gente, e só continuou correndo pela estrada feito louco, e berrando muito alto. Fiquei em choque com tudo o que aconteceu. Estava paralisada de medo, e minha irmã pedia para a gente correr, mas não conseguia me mover. E só quando não ouvi mais aqueles gritos, que consegui ficar em pé. E só então que nós corremos para nossa casa. Depois de correr um bocado, avistamos uma luz de longe que era da nossa casa, e na frente dela estava meu pai e nossa mãe. Assim que nosso pai nos viu, ele nos deu uma pisa com o cinturão, e nem perguntou o porquê de termos demorado tanto. Apesar de ter doído, nos sentíamos aliviadas, pois o medo que estávamos daquela criatura era muito maior do que a corça do nosso pai. Só no outro dia que contamos o que aconteceu, do nosso atraso e da coisa que vimos correndo e berrando. A minha mãe foi quem nos contou primeiro, que disse que aquilo que nós vimos era um lobisomem, e que ele não nos atacou porque tinha que ir até 7 encruzilhadas. Eu nunca soube o porquê disso, mas foi isso que ela me contou. E meu pai, apesar de ter dado uma corça na gente, também falou do lobisomem, que ele atacava só quando queria. Por um bom tempo ficamos sem vender as nossas cocadas, pelo medo e por nosso pai ter nos proibido. Mas semanas depois voltamos a vendê-las. E mesmo que tivesse 2 parques na cidade, a gente não perdia a atenção por nada, pois o medo de nos encontrar com um lobisomem foi grande demais. Minha avó sempre me contava essa história, e a sua irmã sempre confirmava. E até no seu último ano de vida, ela falou sobre esse bicho, que eu tivesse muito cuidado com a noite, pois ela traz coisas muito assustadoras. E só quem já viu um lobisomem sabe como esse bicho é feio, e o trauma que ele traz fica para sempre em nossas vidas. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado.
Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.